A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Hoje nós temos um podcast diferente, onde nós vamos contar com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de detalhes, a história de um personagem que inclusive vocês já conhecem, porque a história desse homem que aqui comigo está, já foi tema de um filme e assim tem alcançado muitas pessoas, tem alcançado muitos corações e certamente transformado muitas vidas. Mandando um abraço a todos vocês da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do nosso querido pastor presidente Raul Cavalcante Batista, mandando um abraço a todos vocês que nos acompanham, que nos dá a alegria da sua companhia, nesse momento em que nós estamos online aqui dos estúdios da SEMAD, fazendo com que todas essas programações cheguem até você. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos, com o nosso querido Bené. Bom dia, meu querido. Como é que está o senhor? Bom dia. É um prazer estar aqui na manhã desse dia, né? Para relatar um pouco do meu testemunho. Bom, já tendo apresentado quem é o nosso entrevistado de hoje, já curte, comenta, compartilha, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu sempre costumo dizer que quando você vai falar de um assunto específico, como é o caso de hoje, pode ser que isso não se comunique com você que está assistindo, mas quando você compartilha com outras pessoas, a rede de apoio, a rede de engajamento aumenta muito. Então, vocês que já assistiram o filme Bené, nós vamos hoje contar com mais riqueza de detalhes, como é que foi a trajetória desse homem, que era da pesada, moço. Ele era o cabo de assaltante de banco e, inclusive, vamos mostrar algumas fotos. Uma delas mostra ele, inclusive, baleado. Mas essa narrativa que a gente fala sobre o tempo que ele viveu sem Deus, a gente mostra só para que você compreenda o quão grandioso é o poder de Deus no processo de transformação de pessoas. Conta a tua história aí, mano. Se cair de novo, tu sabe pra onde vai. Filmado em Imperatriz. A casa caiu pra você, Bené. Um filme de Luaran Lins. Como é que é o nome da senhora? Nazaré. Parece que o senhor escolheu ser o Bené. Tá de boa, beleza, agora é nosso, beleza? Baseada em uma história real. Bené, o filme. O filme, ele retrata exatamente a trajetória do Bené, ou só deu para colocar ali alguns poucos detalhes? Na realidade, se fosse para contar a história toda do Bené, tinha que ser uma minissérie. Porque o filme é só um resumo do que está na minha biografia, no livro. Então, vamos considerar que a gente vai transformar esse filme em uma minissérie, né? A gente vai transformar ele aí em vários capítulos. Por onde é que você gostaria de contar a sua história, uma vez que nós estamos aqui, sobretudo, para mostrar o poder transformador do Evangelho, mas também para contar seu testemunho, né? Pois bem, eu sou o pastor e missionário Carlos Augusto, né, inclusive adotado por essa igreja, e sou natural de Belém do Pará, e tudo começou na minha vida, na minha infância. Eu morava ali num dos bairros bastante conhecido em Belém, né, que é o bairro da Marambaia, e convivendo com a minha família. E o meu pai, ele era garimpeiro, vivia pelos garimpos, né? E numa dessas viagens do meu pai, na época eu tinha 4 anos de idade, né? E na vinda do garimpo, ele caiu uma emboscada e infelizmente mataram meu pai e eu fiquei órfão de pai com 4 anos. Então, depois de 2 anos,
a minha mãe arranjou um padrasto, né, que passou a conviver conosco e deu a ideia para ela vender nossos bens, nossa casa em Belém e ir embora para a cidade de Paragominas. Na época eu tinha 7 anos. Ainda falando sobre o garimpo, né? O seu pai, ele era estudado, ele de algum modo tinha conhecimento, ou ele era como a maioria do pessoal do garimpo, era alguém que trabalhava mesmo? Você consegue se lembrar? Sim, o trabalho dele só era o trabalho de garimpo. Ele ia, passava uma temporada, 3, 4 meses, né? E retornava e depois voltava de novo para o garimpo. Então, a atividade dele era garimpar. Então, quando voltava é porque bamburrava, conseguia um dinheirinho ou outro, né? Isso. Aí vinha, né? Aí abençoava a família e quando estava acabando voltava de novo, porque essa que é a rotina dos garimpeiros. Eu sei que não é o cerne da nossa entrevista aqui, mas tinha muito isso, né? A pessoa ganhava um dinheirinho do garimpo para a cidade, só tinha uma rota, aí se interceptava e ali abatia o bamburrado para poder pegar o dinheiro. Foi isso também? Sim, foi esse acontecimento com meu pai. E morando na cidade de Paragominas, né? Já com o meu padrasto, né? E logo no início ele nos tratava muito bem, mas depois passou a nos maltratar e a minha mãe, ela não ficava satisfeita de ver as atitudes dele nos maltratando. Então, bora, define aí, o que é maltratar? Define aí, porque nós estamos falando aqui de quê? De 30 anos atrás? 40 anos atrás? 50 anos atrás? 50 anos atrás era na época da palmatória, né? Sim. Se isso acontecia nas escolas, imagine em casa pelo padrasto. Como era esse maltrato? Fala aí. O maltrato era, espancava mesmo, né? E batia de cinta e a minha mãe não gostava. Aí havia aquela discussão e no meio dessa discussão ele ameaçava ela de morte. E só que ela nunca acreditava que poderia acontecer. E um certo dia, a gente naquela época jantava cedo, né, por volta das 18 horas, e ficava na frente de casa brincando com alguns amiguinhos, né? E foi quando um certo dia eu estava lá brincando com meus amigos e eu vi discussão lá para dentro de casa e eu corri para ver o que estava acontecendo, porque eu era muito pegado à minha mãe. Infelizmente, naquele momento, quando eu cheguei na cozinha, eu só vi o corpo da minha mãe caído no chão, né? E toda ensanguentada, inclusive as mãos dela estavam cortadas de faca para se defendendo, né? E corri, me joguei em cima do corpo da minha mãe. Infelizmente, foi os últimos suspiros dela. E o meu padrasto fugiu. E dali nós fomos entregues para a juíza ali do distrito de Paragominas, né? E inclusive eu e um irmão, que eu não falei no início, mas eu tenho um irmão. Eu tinha 7 anos na época, meu irmão tinha 12. E a juíza nos colocou em um carro e nos trouxe para Belém. Eu sei que o senhor já está seguindo, mas eu noto que mesmo isso já fazendo tanto tempo, ainda emociona o senhor, né? Quando o senhor entrou e percebeu que aquela discussão tinha fatalizado a vida da sua mãe, com que idade o senhor estava? 7 anos. 7 anos. Foi uma cena que até nos dias de hoje nunca apagou da minha mente. Quando o senhor viu o corpo dela lá ensanguentado, qual foi o seu primeiro sentimento? Você ainda lembra? Eu somente comecei a chorar, mãezinha, minha mãezinha, não morre, não morre. E infelizmente a minha mãe morreu. O seu irmão estava com você na hora? Não, nessa cena não, só estava eu. Meu irmão ficou na frente brincando com os amigos. Meu Deus.
Quando o senhor avalia todas essas situações que aconteceu, o senhor, quando ainda pequeno, o senhor crê que de algum modo se culminou no homem que o senhor se tornou logo depois? Eu creio que cooperou um pouco, né? Porque ali naquele momento nasceu um ódio, um espírito de vingança. Eu vou crescer e vou vingar a morte da minha mãe. Eu entendi. Gente, eu falo assim porque às vezes nós, enquanto adultos, estamos colhendo consequências de traumas que a gente teve enquanto criança, e na maioria das vezes a gente nem se lembra que trauma foi esse. Porém, as consequências, quando a gente vai se tornando adulto, continuam ali. E isso acaba nos conduzindo a caminhos bem diferentes se tivéssemos tido um tratamento daquele trauma ou se não tivéssemos vivido esse trauma. Então é por isso que eu dei essa pausa aqui, para que cada um de nós reflita, né, nos filhos, nas pessoas ao redor, o que eles estão vivendo através dos adultos. Mas continue. Pois bem, e aí chegamos em Belém, a família que nos receberam, né, não quis ter a responsabilidade de custear a despesa de 2 crianças, né? Então meu irmão ficou morando em Belém e eu fui morar em Castanhal com meu avô, né? Que na época meu avô já estava bastante idoso, a saúde debilitada, e a esposa dele não era a minha avó. Então já houve uma rejeição. E eu passei a conviver, ela tinha 2 filhos, e aí eu passei a conviver naquele lar, sendo humilhado, maltratado, espancado, e muitas das vezes ali eu fugia de casa, porque me espancavam com galho de goiabeira, de cafezeiro, me colocavam de joelhos em cima de caroços de milho, que naquela época não tinha conselho tutelar, não tinha direitos humanos, nada. E naquele sofrimento eu fugia de casa. Aí eu passava 2, 3 dias na rua, né? Eu fiquei aqui tentando lembrar. Você que está aí de casa, você já ficou de joelhos, virado com a cara pro canto da parede? Além de ficar de joelho, ainda não podia olhar para nada. Tinha que ficar ali com a cara no canto da parede. Você já ficou de joelho no milho? Eu já fiquei. E também submetido a isso por um padrasto. Eu também passei por essa situação e ele está dizendo aqui, nessa época não tinha direitos humanos, né? Não. Então, essa pausa é para você refletir naquilo que você utiliza como disciplina para o seu filho, né? Nessa época aí, isso era uma coisa comum, né? Era um castigo que as crianças se submetiam, né? Então, a casa do meu avô era uma casa varandada, né, de madeira. Então, eu deixava eles dormirem e quando estava tudo silêncio, eu entrava, né, de mansinho, na ponta do pé, e dormia naquele pátio, em cima do tapete. E a minha companhia ali era uma cadela, uma cachorra, que vigiava a casa, né? Sendo que eu chegava, como ela era dócil, né? E me conhecia, não latia. Eu deitava, dormia, e eu tinha que me levantar cedo antes deles se despertar, que o meu avô tinha na época um boteco. O pequeno comércio na época se chamava boteco, né? Ele tinha um boteco, uma pequena venda, e acordava cedo, e eu tinha que sair cedo. E com isso eu passava 2, 3 dias na rua. O que dói mais para quem vive na rua? É a fome
É o frio? É a falta de ter onde dormir ou é a solidão? Olha, é o frio, a fome também, né? Porque eu quero aproveitar aí esse gancho teu aí, né? Essa pergunta que você fez é assim, que um certo dia eu adormeci muito cansado, né, de andar pela rua, vagando, procurando, pulando sítio para comer fruta, para me alimentar. Eu dormi, né, e passei do horário e foi quando me acordei sendo segurado pelo braço, né. Aí veio a famosa peia, né, aquela surra, e fiquei com as costas todas marcadas, né? E nessas fugas minhas, às vezes, né, foi aí que eu cometi o primeiro furto, ainda criança, né? Com fome, né? No horário de meio-dia, o meu avô fechava o boteco, né? E eu almoçar, depois descansar, e eu entrei ali com fome e furtei uma lata de conserva e um punhado de farinha para saciar minha fome. Então, assim, tudo isso me marcou, né? E tudo isso está na minha história, na minha biografia. E para você que nos assiste, nós estamos aqui em uma entrevista muito produtiva, porque eu acredito que tudo aquilo que te ouve te faz refletir para repensar seus comportamentos, certamente esse é um assunto relevante que vale a pena ser consumido. Nós estamos aqui com o nosso amigo Bené, contando um pouco da trajetória de sua vida, iniciando ali com seus primeiros atos enquanto jovem. Bené, ali quando você fez seu primeiro furto para saciar sua fome, a gente consegue entender que nessa situação ainda tem muita gente hoje, nem queria ir para o crime, nem queria roubar, nem queria furtar, mas por não ter alguém que o sustente, porque a fome não espera, ela corrói a barriga de quem a sente, ele acaba tendo que saciar aquela fome do jeito que está. Você acredita que hoje ainda tem muita gente nessa situação? Sim, eu acredito sim. Pela crise que o nosso país está passando, existem muitas famílias, né, por aí pelas periferias, passando muitas necessidades, e muitas crianças aí sofrendo, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Foi essa questão dessa fome, e veio o primeiro furto. E então eu tinha um tio, né, o meu tio, que morava na Pirelli. Na época a Pirelli era uma companhia que estava instalada ali no município de Marituba. E o meu tio trabalhava lá. Pirelli, empresa de pneu, sim, de extração de borracha, esse tipo de coisa, né? Isso, e o meu tio era o capataz lá. E ele veio de lá da Pirelli, né, em Castanhal, visitar o meu avô, né? E achou por bem me levar para morar com ele. E aí nasceu uma esperança, né, de uma vida melhor, estudar, porque como eu quero dizer, né, que, vamos supor, não é o caso da pessoa entrar, enveredar no mundo do crime, né, por fome, por alguma coisa assim, né, porque se a pessoa acreditar em Deus, perseverar, né, num Deus provedor, né, Deus vai abençoar. Mas eu comento assim, sobretudo, aqui é uma entrevista, e para a gente manter as pessoas nos assistindo, a gente tem que, de algum modo, fazer com que elas vejam alguma similaridade na história que a gente está contando hoje, mas que foi vivida há 20, 30, 40 anos atrás. E até hoje ainda tem gente que diz que é vítima da sociedade, como não tem oportunidade de emprego, eles acabam tendo que ir para o crime, né? Então é por isso que a gente comenta. Mas não foi esse o seu caso, sim, né? Assim, porque toda criança, inclusive eu, né, sonha ser alguém na vida, né? O que é ser alguém na vida? Conta aí. Ser um médico, ser uma pessoa bem-sucedida. Eu sonhava ser um jogador de futebol, entendeu? Era o meu sonho. E aí eu peguei, né, fui morar com meu tio
lá para Pirelli. E o interessante dessa história, que de Castanhal para Marituba é aproximadamente quase 60 quilômetros. E eu fui de bicicleta, na garupa da bicicleta com meu tio. Quantos quilômetros? Quase 60 quilômetros. É como se fosse, gente, daqui para Ceilândia. Imagine aí você transcorrer subidas, descidas e ladeiras numa magrela. Daqui para Ceilândia, 60 quilômetros. Sim. Aí nós fomos de bicicleta, né? E quando chegou às proximidades já da Pirelli, né? Ali caiu um torozão, né? Chuva, chegamos todos ensopados, eu tremendo de frio e com as pernas só cãibra, né? As pernas penduradas, né? E aí eu fui acolhido, me deram uma toalha, me enxuguei, e aí jantei, me deram uma rede para dormir, e aí eu passei a conviver com aquela família, com a minha tia, né? Ele tinha, o meu tio, 4 filhos, né? Sendo que um morava em Belém e 3 moravam lá, né? 2 meninas e um jovem. E eu passei a conviver ali. E todos os dias eu tinha uma obrigação de limpar o terreiro, o quintal, varrer todos os dias. Ia cedo para a escola, quando vinha, tinha que limpar e tinha que levar marmita para o meu tio no campo. No campo onde as pessoas faziam a coleta das seringas. Da seringueira. E das seringueiras. Eu ia no seringal, na realidade no seringal, né? E aí eu ia levar. E um certo dia eu fui jogar uma bola e esqueci do horário. Meu Deus. E aí, meu amigo, eu peguei uma surra tão grande, sabe? E naquela época não tinha esse negócio de só quem bate é o pai, né? Qualquer um, era? Qualquer um. Eu peguei uma surra tão grande, sabe? E que fiquei com a costa toda marcada. Aí, assim, e o interessante é que eu procurava fazer as coisas certas, mas só dava as coisas erradas pro meu lado. Aí... Quando eu tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Aí. Pois é, então, aí eu já fiquei assim, né? Como diz o camarada, cabreiro com meu tio, né? Aí quando foi um certo dia, toda manhã, antes de eu ir para a escola, eu tinha que ir na vacaria pegar leite, né? Pegar leite. E na vinda, a gente vinha com vários amiguinhos, né? Batendo papo, conversando. E na brincadeira eu falei para uma das meninas, olha, quando tu crescer tu vai casar com o Cabeção, que era um amigo, né? Que tinha uma cabeça assim fora do normal, tu vai casar com o Cabeção. E aquela menina começou a chorar, e chegou lá em casa, né? Dizendo para minha tia, olha, o seu sobrinho aí pegou a minha filha, bateu nela, derramou o leite dela, coisa que eu não fiz. Oxi! Aí a minha tia disse, olha, deixa que quando o tio dele chegar, eu vou fazer o tio dele dar uma surra nele. E aí a minha tia foi falando isso, eu fui saindo para a escola. Só que de eu ir para a escola, eu já peguei o rumo ignorado. Digo, eu vou me embora, eu vou fugir. Vou apanhar nada. E olha, vim andando lá de dentro da Pirelli, quase 6 quilômetros para a cidade de Marituba. Eu vim andando pelo meio do seringal, porque um sobrinho meu, né, que era o Vitor, o mais, tinha uns 16, 17 anos, ele vinha estudar em Marituba, de bicicleta, né? E era um horário que a gente poderia se encontrar. E eu vinha pelo meio do seringal, me escondendo, e eu cheguei em Marituba de tarde, com muita fome, né? Suado, cansado, o pé furado de espinho. E aí eu cheguei ali pela feira, aí Deus usou um abençoado lá, me deu naquela época, não era nem suco, era refresco que chamava, com um pedaço de pão. Aí eu comi, aí pedi uma carona pro cobrador e fui pro centro de Belém. Aí eu fui passar a ter uma nova residência, a Praça da República. Oxi. Ali passou a ser a minha casa, a minha morada, aqueles bancos ali passou a ser minha cama.
e eu dormia ali, forrava com papelão, me embrulhava com folhas de jornais e passei a mendigar ali pelas lanchonetes, restaurantes, pedindo pão, e tive uma ideia, né, de conseguir um dinheiro. Eu fiz uma caixa de engraxate e comecei a engraxar sapato. Eu comecei a me enturmar com alguns engraxates ali, né? Então, aquele momento de sofrimento e dor começou a fazer sentido de algum modo, né? Sim, aí eu comecei a engraxar sapatos, né? Em bar e boate. Mas o que a gente vai encontrar nesses ambientes? Bebida, droga, prostituição, tudo que o mundo oferece, né? É a verdadeira armadilha, o laço de Satanás. Então, ali engraxando sapatos, né? As pessoas diziam: ei, toma um gole aqui, isso não faz mal. Aí veio o primeiro gole, que eu até mesmo alerto os adolescentes jovens, né, para nunca experimentar a primeira vez, o primeiro gole, o primeiro trago, o primeiro cheiro. Porque eu caí no laço de Satanás com o primeiro gole, com o primeiro cheiro na cola, com o primeiro trago num cigarro de maconha. E com 12 anos eu já me vi viciado nas drogas. 12 anos. 12 anos. É verdade que a lombra da cola, ela demora e o cabo fica até sem fome, é verdade, é? Porque a maioria das histórias que eu ouço de pessoas que de algum modo se envolveram com droga, eles não começaram nas coisas pesadas, eles começaram cheirando tine, cheirando cola. Inclusive, para você que nos assiste aqui, especialmente ao público de Imperatriz, nós temos uma pessoa que foi resgatada disso e ele faz um trabalho maravilhoso com evangelismo na turma do Vinícius, que ele era da época do pastor Clebson Bandeira. É um moreninho, a gente chama o Zé, né? E ele, por muitas vezes a gente viu ele no entroncamento e ele já tinha perdido todo o pudor moral. Ele ficava com um saco de cola cheirando na frente de todo mundo, era uma coisa mais normal. A cola tinha esse efeito mesmo. Por que a cola? Porque era mais fácil de comprar? O que é? Tem esse sentido de ser... Eu estou falando assim, desculpa, Bené, porque às vezes a pessoa compra a cola para colar um sapato em casa, para colar um carpete, um MDF, e deixa ali o tubo de cola ali, deixa ali a lata de cola, aí disponível, às vezes a pessoa não está nem inclinada a isso, mas o cheiro vai atraindo a pessoa e de algum modo daqui a pouco ele está viciado, né? Então, por que a cola? Como é que era essa dinâmica? Eu comecei a cheirar cola, né? Dar uma alucinação na pessoa, né? E é assim, a palavra de Deus diz que um abismo leva outro abismo, né? Então eu comecei assim, né? Primeiro gole, primeiro cheiro, primeiro trago, né? Até ficar viciado. Com 12 anos. Com aquela abstinência maligna que a pessoa faz tudo para conseguir as drogas. Então, o dinheirinho que eu ganhava engraxando sapatos já não dava para sustentar o vício. Aí veio o furto, né? Que naquela época se chamava de descuido na loja, né? Aí, enturmado com aqueles menores, já tinha os menores infratores ali, e eu passei a praticar pequenos furtos, né? Descuido nas lojas, e num desses furtos, tentando furtar uma relojoaria, eu fui preso. Antes da gente entrar nessa parte da relojoaria, eu quero sempre fazer questão de comentar o óbvio, né? Pode ser que as pessoas saibam, mas tem muita gente que não. Qual é a diferença do roubo e o furto? Olha, é a mesma coisa, é o mesmo artigo, entendeu? 155 é o furto. Você roubar uma caixa de fósforo, eu sempre digo para os meninos, roubar uma caixa de fósforo é mesmo que roubar uma televisão, roubar qualquer uma outra coisa de valor, tá? É a mesma coisa do artigo 157,
do assalto. Você assaltar uma pessoa para roubar um relógio, um celular, é o mesmo artigo de você entrar numa agência e roubar um banco. 157, assalto, a mão armada. Sim, aí o senhor foi fazer o assalto na relojaria. Sim. Gente, ó, nós estamos aqui, nós não estamos fazendo um tutorial de como se transformar em um criminoso não, tá? É só para que você que de repente está nesse momento tentando justificar que as suas ações têm uma motivação autêntica, tem uma justificativa verdadeira, olha, esse caminho certamente vai te levar a um futuro de morte. Graças a Deus esse não foi o caso do nosso querido Bené, porém, entretanto, ele ainda está aqui desenrolando como é que ele se envolveu e logo em seguida a gente vai também contar como foi que ele saiu e se transformou nesse missionário maravilhoso que tem feito um trabalho fantástico aqui, inclusive à frente, aqui representado pela SEMAD. Aí você foi lá para a relojaria, porque você imaginou, não, um relógio hoje vende e eu consigo comprar mais coisas. Como é que foi isso? Não, a questão do descuido é esse, é a oportunidade. É você olhar e ver, né, que tá dando sopa, né, e pega, é o descuido. Então, eu fui tentar ali furtar 3 relógios lá, né, na relojaria, no descuido do relojoeiro, e eu fui preso. Aí eu fui levado para a central de polícia. Naquela época não existia delegacia de menor. E quando eu cheguei ali, eu caí em desespero, porque já tinha outros menores infratores, né, e eu comecei a chorar. E o interessante é que um dos meninos, né, me viu chorando e disse: rapaz, para de chorar aí, aqui é lugar para homem. E o pivetezinho bem, tinha uns 12, 13, 14 anos mais ou menos. Para que aqui é lugar para homem. Inclusive tem um filme, Cidade de Deus, que tem uma fala parecida com essa, né? Eu sou sujeito homem, já matei, já cheirei, já roubei. Então mesmo eles tão jovens, já têm o entendimento que aquilo dali é pro cabo que se garante, né? Sim, sim. Aí, então, vem uma parte muito especial na minha vida. Né? Qual foi? Eu deixava eles dormirem tudinho. Quando eles dormiam, aí eu ia de madrugada, né? Dobrava meu joelho ali naquela cela, fedida, suja, né? Cerveja, né? Por lá, barata, rato, tudo ali, maior imundície. Eu dobrava e eu começava a falar com Deus. Mas assim, eu questionava com Deus. Eu digo: Deus, né? Tu existe, Deus, né? Por que o Senhor deixou matar meu pai, minha mãe daquela forma trágica? Tu és Deus, me tira desse lugar. Eu questionava com Deus. Né? E quem te ensinou a orar? Quem te ensinou a importância do joelho dobrado? Como é que foi isso? Não, na casa do meu avô, as pessoas eram todas católicas, né? E tinha aquele hábito de dobrar o joelho, de orar, né, Pai Nosso, Santa Maria, essas rezas, né? E eu também rezava, né? Só que lá, na cela, lá, eu falava com Deus mesmo, sabe? Direto, né? Questionando com Ele, desafiando, né? Quem era eu para desafiar Deus? Né? Pobre, miserável, né? Homens que nós somos, né? Mas eu acredito que isso de algum modo despertou, sim, chamou a atenção do céu. Sim, o Salmo 40, né? A palavra de Deus diz, né? Esperei pacientemente no Senhor, né? Clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor e me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo e pôs meus pés sobre uma rocha. E o interessante é que no dia seguinte ou 2 dias depois as portas se abriam. Aí eu saía. Aí, para onde eu vou? Não tenho um lar, uma família. Aí, ruas, mesmo círculo vicioso, drogas, né? Furto. E entre 12 e 14 anos, eu já tinha sido preso mais de 10 vezes. Aí, fui para o juizado de menor e me mandou para a Fundação do Bem-Estar.
E ali eu cheguei naquela instituição com aquela esperança, né? Quando eu vi, digo, eu vou estudar aqui eu vou aprender uma profissão, como eu sempre falei no início da entrevista. Eu não desejava, eu não queria ser um fora da lei, um traficante, um bandido. Eu queria ser um alguém na vida. Então, dentro de si ardia o desejo e, de algum modo, não aceitava que aquela era a sua realidade permanente, né? Sim, sim. Só queria, você almejava por algo melhor, né? Mas hoje, fazendo uma retrospectiva da minha vida, né, eu creio que eu tinha que passar por tudo isso. No final você vai ver por quê. Pergunto, por que, pastor Carlos? O senhor tinha que passar por tudo isso? Eu vou dar a resposta. Entendeu? Então, eu orava, saí nas ruas, drogas, fui para a instituição. Cheguei lá na fundação, né? Fundação Bem-Estar. Bem-Estar, na época, né? E nasceu essa esperança. Aí eu fiquei lá, estudando, aprendendo a profissão de marceneiro, né? Mas, de repente, as coisas desandou. Por quê? Os funcionários, os agentes, os monitores, né, que vão trabalhar, né, eles trabalham 24 horas ali, direto. E muitos vêm com problemas familiares. Muitos vêm, às vezes, até ressacado, entendeu? Aí não tem aquela paciência de lidar com aqueles menores. E aí vem os maus tratos, o castigo, entendeu? E isso me revoltava. Por muitas vezes fui para o castigo sem fazer quase nada, porque se um fazia, pagava todos. E ali eu resolvi fugir com 14 anos de idade. Pulei o muro com mais 2 amigos, e lá dentro da instituição rola, né, várias conversas sobre crime, droga e tudo. Então, se eu entrei ali como discudista, eu já saí dali com a cabeça para me tornar um assaltante. Então, o curso profissionalizante de assaltante, o senhor acabou adquirindo, foi lá no lugar onde você deveria ter se recuperado, né? Isso, né? Lá que eu ouvia falar, e as camaradas diziam, não, é assim, que nada, tem que pegar um... Então o senhor, mesmo já tendo sido preso mais de 10 vezes, mas o senhor ainda era inocente na área, né? E você acabou preso com pessoas que já tinham costume com coisas mais pesadas. Mais pesadas, né? E então, aí empunhei já um 38 com o meu amigo, né? Na época era o Batalha, Carlos Batalha e o Ferro. E já começamos a praticar pequenos assaltos. A pessoa que pega uma arma na primeira vez com a intenção de fazer um assalto, ele está disposto a matar? Não. A intenção é roubar, entendeu? Não é matar. Então, na minha época, né, no meu pensamento, né, então eu já comecei a praticar pequenos assaltos em centros lotéricos, em supermercado, carro de distribuição de gás, de cigarro na época, que os carros, né, o pessoal acolheu muito dinheiro, e comecei pouco a pouco nesses assaltos. Morria um amigo meu, outro era baleado, entendeu? Então, nessa vida, já com 18 anos, já completei 18 anos, né? Nesses assaltos, aí eu peguei uma rota para o tráfico. Essa época aí, nós estamos falando de que ano? Ano 80, 70? Final de 70. Final de 70 para 80. Nessa época aí os polícias não tinham carinho não, né? Porque hoje o cara tá ali na tua frente, sequestrou, roubou, o cara tá aqui com a arma potente e não puxa o gatilho com medo de ser processado. Nessa época a gente tinha isso não, né? Os caras largavam a bala, né? Não, nessa época a gente era preso, entendeu? E havia um interrogatório.
entendeu? Esse interrogatório, muitas vezes, o preso ia 2, 3 vezes na madrugada. Quando via o barulho de chave, já começava a tremer na base, né? Aí ia para uma sala de interrogatório. Aí lá, ele era submetido a choque, palmatorada, pau de arara, que era pendurado de cabeça para baixo, né? Afogamento, que tem até uma cena no filme, né? Aquele afogamento. E isso deixava o preso mais revoltado ainda. Isso na hora ali de fazer o interrogatório. Era pau, pipoca e bomba. Isso. Para descobrir, para dedurar os parceiros, ver onde estava o fundo. Negócio de direitos humanos não tinha nessa época. Não tinha nada, não. Entendeu? Era tortura pesada. Era pesada mesmo. Então, o preso era submetido a esses tipos de tortura, né? E isso revoltava mais. Aí eu peguei a rota do tráfico. Aí comecei a viajar para Petrolina, Pernambuco, Salgueiro. Aí eu trazia entorpecente. Na época era o mais popular, a maconha prensada, a pernambucana, entendeu? E tinha um sítio no município de Igarapé-Açu, né? E a gente armazenava lá e eu passei a distribuir para várias bocas de fumo em Belém, para vários traficantes. E com isso passei a ganhar muito dinheiro, negociava muitas vezes drogas com arma, né? E aí veio a ideia, né, de praticar o primeiro assalto a banco. Eu estou aqui lhe ouvindo e incomodado com o público de casa, né? Essa altura eles já devem até estar ouvindo um reggaezinho lá. Olha, tu vigia, tá? Isso aqui é aquilo que a Bíblia diz. Há caminhos que para o homem parecem ser caminho de vida, mas no final é caminho de morte. A gente está aqui relatando, não é uma história de sucesso do crime, não é uma história de sucesso do tráfico. A gente está falando aqui de muitas situações que ocorrem na minha e na sua vida, de coisas que a gente acha jurando que é uma vantagem, mas cedo ou tarde a fatura chega e mesmo que você não esteja sentindo agora, às vezes Deus tira tudo de uma vez só, e é nessa hora que o filho chora e a mãe não vê. Nós estamos já chegando nessa parte. Então, para você que já está até ouvindo um Bob Marley aí viajando aqui nessa história, tu vigia, tá? Que isso aqui ainda tem um capítulo bem triste, bem dolorido, que ele pagou um preço enorme para poder ser resgatado de volta. Meu querido, aí saiu do crime, do relógio, começou a assaltar, foi para se recuperar, foi mais perigoso com as influências que ali tinha, começou a fazer tráfico e depois foi para onde mais? Ainda tem como ficar ainda mais? Aí no tráfico, né, muito dinheiro, fama já, né? Era conhecido como Benezinho da Marambaia e comandava Beco do Bacuri, Beco da Mira, Beco do João Burana, né? Aquelas baixadas todas. Todos esses lugares aí ainda estão sob o comando de algum traficante, de algum assaltante? Como é que tá esse negócio hoje? As pessoas que estão te ouvindo agora, Beco da onde, rapaz? Beco da Mira, Beco do Bacuri, Beco do João Burana. Quem está ouvindo você, quem está ouvindo nós aqui de Belém, conhece esse lugar todo? Conhece esse lugar todo, né? Sim. E aí, né, comecei a negociar armas e veio a ideia, né, de formar a primeira quadrilha e assaltar já banco, né? Eita! Aí vem aquela ideia, eu assalto um supermercado, eu assalto um banco. Fomos assaltar um banco, que inclusive está aqui, essa matéria aqui, né, é de O Liberal, né, eu sou aqui essa pessoa aqui. Olha, rapaz! Aqui. Olha para você que tá vendo, olha aí, ó. Esse aqui, ó, é o nosso pastor Carlos, viu, gente? Benezinho de onde? Da Marambaia. Vala-me Deus, tá repreendido. Aí eu fui preso, fui baleado, né? Tá aqui o tiro, né?
E Como assim? Não, conta o roubo logo, moço. A gente já falou da gelaria, a gente já falou. Como é que foi o roubo lá? Não foi bem sucedido, não? Como é que foi? esse aqui, porque. O pessoal, apesar da gente estar aqui fazendo os filtros, né? Dizendo Sim. que isso não é um exemplo para ser seguido por ninguém, mas o pessoal eles gostam de ouvir as tragédias da nossa vida preguiça. Conta aí como é que foi o roubo aí. Como é que foi? Sim, nós fizemos o assalto, né? E se refugiamos, sendo que depois nós fomos encontrados pela polícia. Tá, então você Aí- escolheu o banco e foi lá na fuga que houve a troca de tiro ou foi Foi. depois que te acharam? Foi Porque aqui tem um tiro aqui na perna, né? foi esse tiro que eu peguei na perna. Como é que foi? E aí eu fui levado para o pronto-socorro. Não, homem, tu tá pulando. Você chegou lá e os cabas estavam mais armados do que você. Como foi que esse assalto deu errado? Esse era o primeiro, era o segundo, era o terceiro? Esse foi o primeiro assalto. Esse aqui De foi banco. o primeiro, de banco. Foi lá que você viu que assaltar uma gelaria era mais fácil, né? O Sim, banco era um negócio sim, mais pesado, né? sim, Conte sim. pra nós como é que foi. Aí nós fizemos assalto, né? Se dividimos a grana e estávamos já bebendo, farreando, Sem ninguém ter sido baleado, sem nada. sem nada. Aí de repente chegou as equipes da polícia, né? Tiveram informação e aí houve um confronto e eu levei esse tiro aqui, né? E aí fui levado para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro, né, fiquei algemado, né, com a perna na tração ali, sofrendo muito, chorando, gemendo. Qual era a idade aqui, pastor? Aqui eu tinha 19 anos. 19 anos. E aí foi quando Deus falou a primeira vez comigo em profecia. Vai segurando aí. Deus já falou com o senhor com 19 anos? 19 anos. Foi quando entrou um grupo de irmãs, né, de um círculo de oração de uma das igrejas de Belém, que eu acho que é muito importante esse trabalho de visitação nos hospitais, na cadeia. E aquelas irmãs começaram a orar pelas pessoas enfermas no leito, e de repentemente as irmãs chegaram perto de mim: meu filho, posso orar por você? Eu digo: pode, irmã. Como é a frase aí? Posso orar? Posso orar por você, meu Olha filho? aí, rapaz. Eu disse: pode sim, irmã. E elas começaram a orar. E no momento daquela oração, Deus tomou uma daquelas irmãs, né, e disse: olha, meu filho, Deus manda te dizer que tu vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas grande é o projeto, é o plano que Deus tem na tua vida. Deus vai te resgatar e grande vai ser a obra que Ele vai fazer pelo teu intermédio. Glória a Deus. Eu não entendia, porque o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Ele tem que mergulhar no espírito, no rio do espírito. Mas aquela palavra ficou gravada no meu coração, na minha mente, que Deus tinha aquela promessa para mim, né? E o que me chama a atenção é que eu estava lá sofrendo, gemendo, algemado, e eu ainda ia passar pelo vale da sombra da morte. Imagina. Aí tudo bem. Essa sua reflexão ela é interessante, porque nessas alturas o senhor não conseguia imaginar a seriedade da conduta da vida que você tinha, né? O senhor não conseguia imaginar o quanto o senhor estava contaminado com tudo aquilo, né? Porque eu já ouvi algumas pessoas falando: Deus tem um grande projeto na sua vida, Deus vai fazer grandes coisas, e ele fica mensurando uma coisa sobrenatural, de que ele vai ganhar 1 milhão de almas, vai ficar rico em nome de Jesus e tal. Irmão, ó, deixa eu te falar, se você que de repente está envolvido com droga, com prostituição, com entorpecente, com roubo, assalto, se Deus só resgatar você, Ele também está resgatando toda a sua família, e isso por si só já é uma grande, mas é uma grande obra, porque a maioria, tá? A maioria dos que entram nessa vida sequer tem a oportunidade de contar, viu? Esses outros aqui estão vivos ainda? Não. Tudo morto, no ato de assalto, essas coisas. Sim. Então ele está contando aqui a história. É ou não é um grande livramento? É ou não é um grande cumprimento, né, da profecia de Deus? E apesar de que ele ainda faz um trabalho missionário muito grande, que você vai já conhecer, fica conosco, tá bom? Sim, meu pastor. Conseguindo. Pois bem, aí
De lá eu fui levado para o presídio, na época presídio São José, né, ficava ali na Praça Amazônia, no centro de Belém. Aí eu passei uma temporada lá, né, saí do presídio e continuei. Formamos uma outra quadrilha, né? Oxi. E aí começamos a praticar assaltos agora em outros estados. Era uma quadrilha interestadual. Então como era? Toda vez que você ia preso, você mudava de fase, aí você ficava mais perigoso, né? Em vez de melhorar, piorava. Como era isso? Sim, é assim, ó, acontece que eu perdi mais de 40 amigos, parceiros. Tudo na bala. Que andavam comigo, cheiravam pó, se drogavam comigo, né? Curtia, né? Na época não era balada, era danceteria, entendeu? Mais de 40 desceram à sepultura, morreram, porque essa vida mesmo, na realidade eu sou um milagre. Eu levei 6 tiros no corpo, né? Escapei ileso dessa vida porque Deus realmente tinha essa promessa na minha vida, mas mais de 40 desceram, porque essa vida só leva para 2 caminhos, que é para a cadeia e para dentro da sepultura. Mas nós temos um Jesus, né, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então esse que é o caminho que o jovem, o adolescente, o homem deve andar. O caminho do Senhor. E eu estou aqui fazendo essas observações, gente, é porque eu sempre me lembro do meu pastor Ricardo, né? Ele comentou aqui conosco que às vezes o pessoal chega nas igrejas contando histórias para impressionar ou emocionar os outros, né? E é por isso que ele guarda os recortes do jornal da época. Eu estou procurando aqui a data, mas já, ó, 1989, tem uma datazinha aqui atrás. Então, quanto mais cabulosa é a história, quanto mais preguiça for a vida da pessoa, mais o testemunho é impactante. Tem tantos e tantos depoimentos. Um que me chama muita atenção é do Guina, né? Que ele contou muitos testemunhos, inclusive esse testemunho rodou. E aí as pessoas que nunca passaram por isso ficam: meu Deus, e o meu testemunho é o quê? Que valor tem o meu testemunho? Porque eu sou um ex-nada, né? Que foi o caso do nosso querido pastor Ricardo, que muito engraçado o jeito que ele contou. Disse: eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, eu sou um ex-nada, aceitei Jesus desde cedo e aqui estou nesse mesmo caminho até hoje. Então sempre que eu ouço alguém terminando de contar um testemunho, sempre que eu mesmo conto testemunho, a gente vê as pessoas: nossa, que testemunho lindo, que testemunho maravilhoso, isso impactante, é muito legal ouvir sua história. Testemunho lindo nada, irmão. Lindo mesmo é se você tivesse aceitado Jesus, a mensagem da cruz desde criança, e não tivesse se desviado nem para a direita nem para a esquerda, e tivesse firme até hoje com a sua família e tudo. Esse é um testemunho lindo. O nosso caso aqui, em que escutamos o nosso querido pastor Carlos, se torna um testemunho de superação, porque ele, apesar de toda a história de sofrimento que ele passou, ele superou isso e foi alcançado por Jesus. E é por isso que ele está aqui contando o seu depoimento. É por isso que a gente está aqui emprestando das nossas câmeras, dos nossos estúdios, para ouvir essa super história. Mas não se inspire, tá, nessas histórias que a gente tanto gosta de assistir, né, os assaltantes de banco, o filme que a gente, da nossa época, Billy the Kid, não era? Uhum. Billy the Kid era um que a gente ficava bang, a gente ficava torcendo ali pelo bandido, né? Aí hoje vem lá Casa de Papel, a gente tá lá tudo torcendo pelo bandido conseguir roubar. Ó, essas histórias, elas são ilustrativas, mas sobretudo não se inspirem nisso, tá? Se orgulhem mesmo de estar firme na casa do Senhor, porque não há virtude nenhuma em todos os erros que a gente pratica quando está longe de Jesus. Mas já você vai entender, Ed. Então, se não há nenhuma virtude, por que você está contando? Porque a gente está com o objetivo de alcançar você, que de repente está indo nessa direção. Ed, mas não é o meu caso, mas é quase certeza. Ou você tem alguém na família envolvido com algo parecido, ou você tem algum amigo que está indo nessa direção. Então, é por isso que nós estamos aqui dizendo: olha, esse é um caminho que vai resultar em caminho de morte, e graças a Deus não foi esse o caso
do nosso pastor Carlos. Aqui ele ilustrou uma foto que esses dois amigos aqui morreram, tá? Esses dois aqui desceram a cova. Foi em assalto também, não foi? São. Eles morreram na sua companhia ou foi em outros assaltos? Em outros assaltos. É assim, né? Tem outros aqui, né? Tem, mas aqui é por parte. Tá, né? bom, então vai lá. Então, é assim, como eu falei, eu perdi mais de 40 parceiros, amigos que andavam comigo e tal, né? Jovens, e que desceram à sepultura. Dentre esses 40, você lembra de ter algum que também tinha inclinação de falar com o céu, como era o seu caso? Não. Porque assim, eu sempre tive um temor a Deus, né? Desde pequeno eu falava com Deus. E o interessante também que nesses assaltos, quando eu fazia as viagens, né, eu levava aquelas mochilas cheias de arma e sempre eu levava uma Bíblia. E as pessoas diziam, tu é crente, né? Por que essa Bíblia aqui? Eu digo, não, porque eu gosto de dar uma olhada na Bíblia, né, dar uma lida, mas eu sempre tinha uma Bíblia comigo, entendeu? Então, é assim, na década de 90, né, aí eu formei uma quadrilha interestadual de assaltantes de bancos, e a gente viajava por vários estados, Manaus, Fortaleza, Maranhão, Teresina, Piauí, Bahia, tudo por aí. E essa quadrilha chegou no Amapá em 91. Em 91 nós chegamos em Macapá. E nunca tinha acontecido assaltos ali em Macapá. Nós éramos 4. Era eu, Pardal, Marquinho da Providência e Rob de Roraima. Nós éramos 4. E nós articulamos ali, planejamos e assaltamos a agência do Banco do Brasil, lá no município de Santana, no Amapá. Nunca tinham tido assalto? Não. Eles não tinham nem experiência de como se defender de uma coisa desse tipo, né? Sim. Então, após o assalto, nós se refugiamos em uma casa, né? E por volta das 18 horas, a gente estava esperando só escurecer para a gente tomar rumo ignorado, né? Foi quando a casa foi cercada pela polícia. E houve um confronto, né? Uma refrega com a polícia. Foi muito tiro, aproximadamente quase 5 minutos de tiroteio. A casa ela era de madeira, ficou toda furada, voava panela, tampa de panela para o lado, muito tiro. E eu levei um tiro aqui no meu braço direito, né? Que quebrou uma das canas do meu braço. O Marquinho foi atingido na mão, e nós conseguimos fugir, furar o cerco da polícia, e nós se embrenhamos nas matas ali. Baleado, mas correndo. Baleado, se refugiamos nas matas ali da Fazendinha, né? Que é um distrito de Santana, às margens do rio Amazonas. Nessas alturas o dinheiro já tinha... Não, a gente estava com eles ainda. Estava com dinheiro. E ficamos lá. É porque o pessoal que fica em casa e o dinheiro, já tinha dividido, tava como é que fazer o quê? Né? O pessoal fica entrando na história, né? Então, a gente ficamos lá, né? Naquela mata, 2 dias, 2 noites, né? E conseguimos chegar em um dos bairros ali, conhecido como Pedrinhas. Ali nós se separamos, porque a polícia estava atrás de 4 elementos, né? E cada um tomou rumo ignorado. Eu freitei uma D20, né, fui para o Iapoque, passei ainda por 2 blitz, né, que me chama a atenção assim, foi Livramento de Deus, que eu estava baleado, mas descia do carro e fechava o carro e eu fui-me embora. E cheguei no Iapoque e o meu braço já estava muito inchado, já estava ficando roxo, ali a marca da bala, e eu fui numa farmácia, comprei uma antitetânica, tomei, fiz o curativo de primeiros socorros. No dia seguinte peguei o voo para Belém, né? E de Belém eu fui para Castanhal. E logo em seguida pegaram lá no bairro do Paá, em Belém, pegaram o Pardal. Lá estava Pardal, Rob de Roraima. E mataram o Rob de Roraima e balearam o Pardal, trouxeram ele para Macapá. 3 meses depois, pegaram o Marquinho da Providência na Sacramento
e deram mais de 40 tiros naquele jovem lá. Morreu. Aí, desses 4, só estava eu e o Pardal. O Pardal preso, e eu um dia dormia num canto, outro dia dormia no outro, entendeu? E o braço, você fez como? Você fez... Sim, o braço, eu fui num hospital particular em Castanhal, estava com dinheiro, e aí... Que nem de o povo da época, estava buiado na época. E aí eu fiz a cirurgia, né, e fiquei bom do braço. Uhum. Sendo que 9 meses depois desse assalto, eu caí numa blitz em Castanhal. E aí eu fui preso, aí eu fui jogado lá dentro do mini presídio em Castanhal. Mas numa blitz ele já tinha informação sua? Como é? Como é que eles sabiam que você era você? Essa blitz, como foi que o senhor... Eu caí na blitz lá, né, com suspeita. E lá, só que eu já estava com nome fechado, trocado, não, estava com outro nome lá. Mas sendo que fizeram a averiguação lá, né, investigação, aí foram ver que eu estava envolvido nesse assalto em Macapá, que foi um assalto que repercutiu, foi repercussão nacional, né, e ali reforçaram, inclusive, a guarda lá do mini presídio, porque eles tinham receio de uma invasão para me resgatarem de lá. E eu fiquei alguns dias lá e veio 2 agentes de Macapá para me escoltar lá para a cidade de Macapá, né? E logo quando eles chegaram, eles abriram a cela, aí me deram uma coronhada de escopeta 12 no peito, eu caí, me algemaram, me botaram no camburão e me levaram para o aeroporto de Belém. Quando chegou no aeroporto, eles falaram para mim, olha, pela última vez para essa tua cidade, porque tu nunca mais vai botar o pé aqui. Com a intenção, o dizer dele que eu ia morrer para lá. E eu fui, embarquei naquele voo, e naquele momento, eu sabendo que ia passar por situações difíceis, então eu disse, Deus, eu estou cansado, eu não quero mais essa vida para mim. Nesse momento, eu te entrego minha vida, mas me dá a oportunidade para um irmão, um pastor, alguém orar por mim. Aí eu fui. Quando chegou lá, já tinha umas 3 viaturas, né, no aeroporto de Macapá. Me jogaram dentro de uma viatura, daquela, no camburão, e me levaram para a delegacia de entorpecente. Eu fui saber depois disso, que era a delegacia de entorpecente. Eu cheguei num sábado, e passei sábado, a noite toda, sendo espancado mesmo, torturado. Sábado, domingo, o dia todo, e me tirava da cela, molhava a cela, né, de água, eu só de sunga, e me jogavam lá. Demora muito, vinha outra guarnição, outra equipe, me tirava da cela, molhava, me espancava e jogava lá. Sábado, domingo, o dia todo e a noite toda, sem comer um pedacinho de pão. E foi quando, de madrugada, no domingo para segunda, né, eu estava triste ali, desesperado. Aí foi quando eu vi uma voz mesmo, dizendo, te mata logo, não tem mais jeito para ti. Aí invadiu dentro de mim uma tristeza, uma solidão profunda, e me deu a vontade de tirar a minha vida, que é a cena do filme. Você assistiu aquela cena? Sim. E aí foi que eu procurei algo, um fio elétrico, né, alguma coisa para tirar a minha vida. Foi naquele momento difícil que eu ouvi uma voz bem forte, falando comigo, ser forte, eu estou contigo, eu vou te dar a vitória. Aí amanheceu o dia, eu fui para a Secretaria de Segurança Pública, né, dar entrevista, que foi um assalto que repercutiu todo o estado do Amapá. Então, encontrar o senhor preso era um troféu para quem te prendeu, né? Era. E dei a entrevista lá na secretaria e me levaram para
delegacia de Santana, que foi onde houve o assalto, e eu fiquei dando depoimento lá, né? Depois me levaram para o Renato Chaves, tem esse procedimento, né? Fazer corpo de delito, que nem adiantava fazer. Minhas costas estavam que nem um mapa, todo cheio de hematoma por todo lado. O engraçado disso aí é os argumentos. Não, moço, é porque ele veio e tropeçou numa pedra e caiu. Aí o cara dá uma mãozada na cara do outro. Não, foi o maribondo, moço, que pegou. Aí, né, fez esse procedimento, fui encaminhado, né, para o IAPEN, a penitenciária do Amapá. E quando o Camborão chegou lá, né, que me entregaram lá, oficial de justiça, os agentes disseram para mim, olha, vai andando aqui, que com teus próprios pés aí para dentro, porque quando tu sair daí, tu vai sair no carro tumba, que é o carro que vai buscar os mortos lá dentro. O nome é carro tumba, né? Aí, aquilo, né, me foi um choque. Aí eu fui jogado dentro de uma cela forte, né? E fiquei ali, naquela cela forte. Meu amigo se encontrava lá, o Pardal, né? Já estava mais de ano, mais ou menos, lá dentro da penitenciária, que eu passei fora 9 meses depois, eu fui preso, né? Quase um ano ele estava. E ali fiquei naquela cela, só era um chapão, um espaço de 15 centímetros, passava uma bandeja de comida de 4 em 4 dias, para me ver a luz do sol era de mês a mês, e foi lá, nos piores momentos da minha vida, né, que bateu naquela porta uma missionária, ultrapassou, estava no pavilhão de segurança máxima, ultrapassou uma missionária e foi lá e bateu naquela porta da cela, e eu atendi ela disse, meu filho, eu vim aqui te dizer que Jesus te ama, e que Jesus tem um plano na tua vida, e começou a pregar para mim a palavra de Deus, e naquele momento eu não resisti, né? Era um homem que, apesar da estatura mediana, baixo, né? Mas eu era um homem que não levava desaforo. Era um homem revoltado, entendeu? E ali... Coração endurecido. Né? Muito difícil para chorar, entendeu? Amargurado, traumatizado desde a infância. Mas eu não pude me conter com aquelas palavras brandas, palavra de amor, que Jesus me amava, que tinha um plano na minha vida. E aí, rapaz, quando eu me deparei, eu estava de joelho, né? Eu digo, Senhor, eu quero te aceitar como meu Salvador. Eu estou cansado, eu não aguento mais, não quero mais isso para mim. Eu digo, irmã, ore por mim, eu quero aceitar Jesus. E aquela irmã orou dentro daquela cela, ali, e terminou a oração, ela me deu um Novo Testamento, que foi um desse aqui, ó, um Novo Testamento desse aqui. Ela deu para mim, e ali eu comecei a ler esse Novo Testamento, né? Não tinha outra coisa para fazer, né? Eu comecei a ler, né? Aí já estava quase 9 meses lá dentro daquela solitária, aí fui a julgamento. Aí foi julgamento, ó, só para te entender, o julgamento não foi no fórum. Eles improvisaram a sede de um clube, porque era muita gente que queria ver o julgamento do assaltante do Banco do Brasil, né, que era foi uma coisa inédita, e muita gente para me condenar. E aí eu cheguei, né, sentei no banco dos réus, fiquei o dia todo sentado, a tarde toda, a noite toda, né? E por volta das 6 horas da manhã, mais ou menos, o juiz se reuniu com os 7 jurados, né? A parte, e depois ele veio e foi ler a sentença. E disse, o réu Carlos Augusto Souza da Silva se coloca de pé, eu vou ler a sentença. Aí começou a ler. O réu está condenado no artigo 121, o réu está condenado no artigo 157,
formação de quadrilha, porte ilegal de arma, resistência policial, está condenado a 19 anos e 4 meses de prisão. Aí tu imagina, foi um choque. Aí o inimigo quis me envergonhar, quis me entristecer, assim como quem dizer, não tem mais jeito, tu vai te acabar aí dentro dessa cadeia. Aí veio aquela tristeza, mas como eu já tinha lido aqui no Novo Testamento, né? Romanos 8:1, que diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Aleluia. Aí aquilo me fortaleceu, digo, não há condenação, estou condenado pelo homem. Aleluia. E aí eu voltei lá para aquela cela. E eu já estava lá quase um ano, né, quando eu tive um sonho, sabe? E algo me dizia para me escrever uma carta. E eu peguei, pedi uma caneta e um papel para uma visitante de um dos amigos presos que estava lá ao meu lado. Ela me deu e escrevi a carta. Doutor, eu estou aqui tanto tempo, eu como de 4 em 4 dias, eu vejo a luz do sol de mês a mês, né? E eu sou um detento como qualquer um outro. O mesmo direito dos outros eu tenho, né? E aí eu escrevi essa carta e dei um jeitinho, né? E essa visitante levou até ao fórum, ao juiz. O juiz, quando leu essa carta, ele mandou me tirar imediatamente de lá, entendeu? Porque eu estava todo esse tempo no castigo, entendeu? Mas ele não sabia que o mínimo 3 meses, né? Eu já estava quase ano lá dentro. Me tirou de lá e agora eu vou para o pavilhão. Pavilhão, aproximadamente quase 600 de bandido. Maior violência, a lei do mais forte, né? Das penitenciárias que eu passei, era uma que mais morria detento. Aí tinha uma sala exclusiva lá, era escrito mesmo na sala, sala da desova, né? A audácia do inimigo, né? E ali dentro morreu muitas pessoas, né? Com estocada, perna mancada. Peraí, devagar, o que é estocada? É aquelas armas improvisadas, de arame, de ferro, vergalhão, eles afinam e aquilo se torna um estoque. É o chuncho que chama, chuncho. Para cá é chuncho, né? Para nós lá é estoque, né? E muitos morreram ali dentro. E a perna mancada que você fala? Pedaço de madeira. Eles batiam na cabeça, caíam e furavam. E era uma violência. O evangelho era pregado só de sábado em sábado. Essa irmã missionária, que é a irmã Serene, né, que é uma pioneira, é uma desbravadora desse trabalho, ela trabalha mais de 30 anos dentro Ela tá te vendo, da penitenciária do estado do Amapá. Manda um abraço aí para ela, pastor. Um abraço à minha querida mãe. Eu chamo de mãe para ela, que ela me adotou. No final da história você vai ver. Deus. Então, essa sala era a sala da desova. Então, só ia para lá quem já ia mesmo. Os caras levavam para lá e desovavam mesmo. Aí, dia 30 de outubro de 94, né, a irmã ia sábado, botava a caixa na quadra, fazia o culto, né, e era uma benção, depois ia embora, e durante a semana o bicho operava lá. Morte, tudo, via todo tipo de violência, rolava bebida, tudo que você possa imaginar. Como é que é, rapaz? Isso dentro da... Sim. Conta de novo aí, como é que é, rapaz? Eles improvisavam até o desodorante. Acaba bebe que desodorante, coisa com açúcar, coloca um açúcar, uma coisa assim, bebia. E também entrava as coisas, né? Lá ilicitamente, né? Ilicitamente, essas coisas, né? Vim na cadeia, meu irmão. Tem droga, tem bebida, tem tudo, né? Como eu sempre dizia para eles lá, pregando já lá dentro, né? Dizia, olha, se tu sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai voltar a traficar,
a roubar, ou você vai morrer lá fora, ou você vai voltar de novo para cá. Agora, se tu entregar a tua vida para Deus aqui dentro, se converter e sair daqui com a tua vida mudada, transformada, tu pode até voltar para cá, mas tu não vai voltar mais no camburão, algemado, tu vai voltar aqui com a Bíblia na mão, pregando para essas pessoas aqui que Jesus salva, cura e liberta. Glória a Deus. Era isso que eu dizia para eles. Então, foi uma guerra para mim lá dentro, né? Por quê? Porque eu tinha um certo assim, respeito lá dentro, né? Porque sabe como é que é? Tem uma hierarquia no mundo do crime, né? Aí você chega um ladrão de bicicleta de botijão, tem um tratamento. Chega um cara, um assaltante de banco, aí já tem um tratamento mais diferenciado, né? Então eu passei a ter uma liderança lá, entendeu? Eu pedi um alojamento só para os irmãos, né? Sendo que nessa sala da desova, né, a irmã só ia sábado em sábado, e eu comecei quando foi dia 30 de outubro, vai fazer agora 30 anos esse projeto lá dentro. 31 de outubro, dia 30 de outubro de 94, né, eu tive um sonho, e eu me vi dentro daquela cela, né, pregando a palavra de Deus. E aí amanheceu o dia, e eu tinha até esquecido, mas quando eu vou passando, que abriu os cadeados para a gente tomar o café, que eu vou passando ali, né, eu me lembrei da cela, mas eu tive um sonho. Quando eu entrei lá, aí Deus falou forte comigo. Meu filho, aqui tu vai pregar minha palavra, porque aqui muitos vão se converter aqui dentro, traficante, bandido, assassino. E aí eu tomei aquela palavra, aí tomei meu café, e já vim com uns amigos, bora lavar aqui. Aí lavamos aquela sala, manchada de sangue. E aí, à noite, batia campa, né? Às 18 horas, todo mundo se recolhia. Sendo que ficava no corredor livre até 10 horas da noite. 10 horas, a gente entrava nas celas individuais, né? E eram trancadas, só abria no outro dia. Mas à noite ficava livre, aí você fazia um lanche e rolava tudo ali e tal, né? E quando foi nesse dia, né, que eu lavei a cela, eu saí de cela. O senhor lavou a cela da desova. Da desova. Aí coloquei uma mesinha lá, né, de escola, e saí convidando eles à noite. Olha, quero uma reunião com vocês aqui. Aí tá. A cela ficou cheia, muitos sentados pelo chão. Aí eu cheguei lá com a Bíblia e disse, antes da minha conversa com vocês, eu quero aqui fazer uma oração. Eu fiz uma oração, depois eu cantei 3 hinos da harpa cristã, e um já agoniado, essa história de crente aí começou a sair, mas a maioria ficou, e depois eu comecei a pregar. Foi a minha primeira palavra. Comecei a pregar que Jesus salva, cura, liberta, que queria transformar, que aquilo não era vida, entendeu? E quando eu terminei de pregar, aí 17 bandidos aceitaram a Jesus. Foi a minha primeira ministração dentro da penitenciária. Glória a Deus. Aí eu disse, eles gostaram. Aí na segunda-feira eu me reuni, na terça mais 6. Digo, glória a Deus. Aí o Senhor já falou no meu coração, olha, já tem um grupo. Coloca o nome desse grupo, Grupo Esperança. A esperança de uma nova vida, né? Aí eu reuni e disse, olha, nosso grupo vai ser Grupo Esperança. Quando foi sábado que a irmã chegou, eu digo, irmã, nós já temos um grupo aqui, né? Tantos aceitaram a Jesus aqui, é mesmo, Carlos, de olha, nós estamos querendo madeira, tinta. E ela arrumou madeira, fizemos banco, tinta, pintamos, né? No fundo assim da cela colocamos Jesus, a verdade que liberta, Grupo Esperança. Aí apagamos aquele nome macabro, sala da desova, colocamos sala de oração, e ali começamos a nos reunir durante a semana, e o poder de Deus começou a se manifestar, começou a comover o inferno, se incomodar, e o pessoal se levantando, né? E ali contou o trabalho, e nós começamos a cantar, a glorificar, Deus começou a salvar. E lá dentro daquela cela ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus. E aí minha irmã levou caixa, né? E nós já tínhamos microfone e começamos a cultuar a Deus naquele lugar, né? E Deus fez algo tremendo ali, né? Já estou concluindo nas partes finais, né?
mas eu quero ressaltar essa parte que é muito importante. E aí, um certo dia, né, uma da liderança lá disse, olha, arranja essa caixa de som aqui que nós vamos escutar um pagode, que era na época do pagode, né? Aqui, se você vai ver aqui, é em 96 aqui, né? E aí, né, saiu essa matéria aqui já, que eu já estava pregando dentro da penitenciária, ó, bandido da pesada convertido na prisão. Aí, deixa eu ressaltar aqui, olha o que diz aqui, ó, Carlos Augusto Souza da Silva, ou Benezinho, preso várias vezes por roubo e assalto, condenado a 19 anos e 4 meses de prisão, diz, porque não acreditava, diz que mudou de vida. Converteu-se a Jesus Cristo ao manter contatos com membros da Igreja Assembleia de Deus, que vão à penitenciária da assistência aos detentos. Benezinho ficou conhecido na crônica policial do Amapá ao servir de mentor intelectual do primeiro assalto a banco em 2092. E aqui está 93, mas foi 92. Como ele, mais 27 detentos converteram-se, hoje segue a doutrina da Igreja Assembleia de Deus, inclusive com culto na própria penitenciária. Ó, aí saiu essa matéria, que eles não acreditavam, né? Não acreditavam na minha convenção lá dentro. E aí, essa liderança que presta caixa aqui, escutar um pagode com o meu churrasco. Eu digo, rapaz, essa caixa aqui é ungida, é consagrada só para a obra de Deus. Ah, nós vamos raspar a cabeça dos irmãos tudinho, se não der. Eu digo, rapaz, problema de vocês. A palavra de Deus diz, ai daquele que toca no fio de cabelo de um dos meus pequenininhos, vocês querem raspar a cabeça toda? Então, problema de vocês. Aí dá raspado de uns 3 irmãozinhos lá, rapaz, com um barbeador que saia escalpelando mesmo. Aí tá, mas pagaram alto preço. Né? Depois de algum tempo, 16 foram jogados para a solitária, né? Para a máxima lá, começaram a se degradar, se matarem lá, e desses nenhum conta a história. Né? Pagaram alto preço. E ali eu fiquei 2 anos e 9 meses. Com 2 anos e 9 meses, né, eu estava, né, já desenvolvendo um trabalho, né, e Deus me deu um sono que ia levantar meus pés, mas não conseguia entender. E um certo dia nós estamos batendo um papo lá, né, assim, com os irmãos conversando, e tinha um portão principal que dava acesso para as pessoas olharem, né, quando chegava um advogado, uma visita, e ficava um olheiros lá. Eu vinha correndo de lá, olha, tá a visita de fulano de tal, chegou a alvará não sei de quem. Aí, tô lá, conversando com os amigos, aí lá e vem, né, um correndo cansado. Chegou, rapaz, chegou o quê, rapaz? Desembucha lá, o que foi que chegou? Chegou o alvará do pastor Carlos, já me chamava de pastor. Né? Pastor Carlos, o quê, rapaz, o alvará? Não pode. Aí um pulou, não pode, é impossível. Eu digo, como é que tu diz que é impossível? Tu sabe qual é o Deus que eu sirvo? Eu sirvo o Deus do impossível. Quando para o homem é impossível, para Deus é possível. Aí entrou um outro lá, né? Entrou outro. Ah, eu não vou dar... Porque o inimigo, Satanás, ele profetiza. Usou outro e disse, eu não vou dar uma semana para ele lá fora. Né? Eu digo, é mesmo? Digo, cara, eu não tenho mais medo de morrer. Porque se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Eu tinha medo naquela vida de miséria, de droga, de tráfico. Eu sabia muito bem para onde eu ia, mas agora não, meu irmão. Agora eu não tenho mais medo da morte. Mas a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livra. Aleluia. E aí, né, chegou meu alvará de soltura. Está aqui, ó, meu alvará de soltura. E ali eu saí daquela penitenciária. E esse alvará foi o senhor que articulou com algum amigo, algum advogado para acontecer, ou foi alguém que se compadeceu e foi lá e expediu esse alvará? Não, esse alvará foi concedido pelo bom comportamento, o trabalho que eu estava desenvolvendo lá dentro da penitenciária. Né? Dia 20/3/99. Sim. Entendi. E aí saiu essa matéria aqui, ó, liberto pelo poder de Deus, né? Outra matéria, inclusive uma página toda do jornal, ó, que eu, tá? Liberto pelo poder de Deus. Isso aqui é o senhor já com quantos anos? Com o livro. Quantos já anos? Lá fora. Eu tinha 33 anos na época. E esse foi o livro que o senhor escreveu? Foi o livro que eu escrevi dentro da penitenciária. Aí essa parte que eu gosto de apresentar, ó, diz, ó,
liberto pelo poder de Deus. É o que afirma o ex-assaltante paraense Carlos Augusto Silva, condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por ter participado do primeiro assalto a banco no estado. Em dezembro de 92, Augusto foi preso 9 meses depois do assalto em Castanhal e trazido para Macapá, mas ficou na penitenciária apenas 2 anos e 8 meses. Ele diz que não consegue explicar como isto aconteceu, mas acredita que o poder salvador de Jesus fez o milagre. Muito bom, muito bom. Aí o que me chama a atenção, que antes a minha foto era estampada nos jornais, bandido preso, bandido procurado. E hoje, né, liberto pelo poder de Deus. E lá dentro da penitenciária, eu escrevi a minha biografia. Por quê? Porque as coisas iam acontecendo comigo desde da minha infância, né? E eu dizia, um dia eu vou escrever um livro, né? Um dia eu vou escrever um livro. E eu escrevi esse livro, tá? E, ó, gente, o livro tá aqui, ó. A gente vai dar um jeito de printar. O título é Quem Eu Era, Quem Eu Sou. Eu sou. Do né? crime para Cristo. Do crime para Cristo. Ó. Cristo. O que tem exatamente, na 5ª edição já, né? O que exatamente a pessoa vai encontrar nestes livros, pastor Carlos? O meu testemunho. Os relatos. Os relatos. Detalhado, né? É o que eu te falei que muitas coisas que está no filme que não está aqui. Muitas coisas que estão aqui não estão no filme. Então, assim, por ocasião do tempo, até mesmo esse podcast que já está aqui em mais de 1 hora, a gente resume muita coisa, né? E a gente sabe que detalhado mesmo que a gente encontra a história na sua íntegra é no livro, né? No livro, Exatamente. E foi o livro que deu origem ao filme, né? Uma outra profecia que Deus usou um pastor, Gutenberg, que já dorme no Senhor, em Paragomina, disse que Deus ia soprar o meu nome nos 4 cantos da terra. E eu não consegui entender, mas no dia do lançamento do filme aqui na Igreja de Imperatriz, né, eu passei digo, está se cumprindo aquilo. O Senhor falou comigo, filho, hoje está se cumprindo aquela profecia de muitos anos atrás, que eu usei meu servo dizendo que ia soprar teu nome. Né? E hoje o filme já está chegando em quase 40 países, né, sendo assistido, e aproximadamente quase 4 milhões de pessoas, né, já assistiram o filme. Ontem eu estava conversando com o pastor Luaran, que é o diretor, o cineasta, né, e então é um filme que vai fazer 2 anos de lançamento, mas já está abrangendo muitas pessoas aí, muitas vidas foram impactadas. Então, é importante lembrar que esse filme foi o último da Yahvé Filme, do nosso querido pastor Luaran Lins, que já está com um novo filme em andamento, mas esse em especial já foi assistido por muita gente, inclusive traduzidos em outros idiomas, né? Fala aí sobre os números. Ele foi traduzido, né, em espanhol, né? Tá em português e em espanhol, e já tem quase 40 países, né, que assistiram. México, Canadá, Estados Unidos, Portugal, muitos países. Eu ia dizer que estava em mais de 2 milhões? Não, já está quase 4 milhões. 2 milhões e pouco já alcançou o espanhol. Entendi. Então, é um testemunho, vamos supor, vivo, né, da transformação que Deus fez na minha vida. E eu saí, fui morar na casa da missionária, o esposo dela pastor, me acolheram, eu passei 2 anos lá sendo discipulado e saí casado. Casei com a missionária Saide, né? Hoje eu tenho 4 filhos, né? 2 biológicos e 2 adotivos, tá? E hoje estou na frente de trabalho, há mais de 20 anos eu trabalho em uma casa de recuperação de jovens dependentes químicos, onde já se passaram muitos jovens e que hoje eram jovens que viviam na sarjeta, no papelão, pelo Ver o Peso, Sombrais,
tudo viciado em drogas, passaram pelo nosso projeto Serve, e eles tiveram um encontro com Jesus e também tiveram suas vidas mudadas, transformadas, porque assim diz a palavra, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o único que pode libertar o homem é Jesus. Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com os irmãos, relatando esse testemunho. Gente, de fé. Vocês acabam de ouvir o relato de uma pessoa que venceu, né? É importante lembrar que ver sua mãe sendo assassinada, né? Ver a mãe dando seus últimos suspiros com 4 anos de idade, isso muito provavelmente desestruturou como pode desestruturar qualquer família, e mesmo com tudo isso ele manteve firme o temor do Senhor, e independente dos tempos difíceis que ele viveu no crime, no tráfico, até mesmo baleado por muitas vezes, ele manteve o seu temor, e o Senhor fez o impossível para tirá-lo de dentro do presídio, para fazer uma obra muito maior. Eu sei que lá no presídio muitos foram alcançados através disso, mas fora daquelas 4 paredes Deus tem me usado muito mais. E ele também, hoje, é acolhido, ele é um dos missionários daqui da base da SEMAD Imperatriz, Secretaria de Missões Imperatriz SEMAD, e é com muita alegria que eu quero lhe parabenizar, pastor Carlos. Obrigado. Primeiro, por ter se permitido a deixar que Deus usasse você. Eu quero lhe parabenizar por esse testemunho que pode não servir para muita gente. Ed, eu nunca mexi com coisa errada, eu bebo socialmente, esse testemunho não me serve. Mas tem tanta gente vivendo isso agora. Tem tanta gente que tem um trabalho livre de qualquer suspeita, mas em suas horas vagas, sempre que pode, ele assalta alguém, ele usa uma droga, ele vai beber. E esse testemunho é para você, que de repente está até dentro da igreja, vivendo um evangelho sem renúncia, vivendo um evangelho de aparência, e que talvez você até acredite de fato que é crente, mas o verdadeiro encontro com Deus, sobretudo, a primeira coisa que acontece é você deixar para trás as suas velhas práticas. E esses que escolhem confessar e deixar, certamente alcançarão a misericórdia, como é o caso do nosso pastor Carlos. Pastor, quero mais uma vez agradecer e deixar aqui o espaço para suas considerações finais. Certo, Ed, é o seguinte, eu quero só agradecer primeiramente a Deus. Glória a Deus. Pelo milagre que ele fez na minha vida. Quero agradecer também às pessoas que me ajudaram, né? E têm me ajudado. Principalmente a missionária Sirene, né? Que hoje eu considero ela como minha mãe. Olha, aquela câmera ali, ó, é para tu falar como se a Sirene estivesse aqui conosco. Olha nessa câmera lá e fala para ela, Sirene, dá o teu agradecimento, vai lá. Sim, eu quero agradecer, né, a missionária irmã Sirene, né, que inclusive eu considero como uma mãe. Inclusive meus filhos tomam bênção dela como vó, viu? E o pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares, né, que é o presidente da convenção lá do estado do Amapá, né, a SEMEADAP, que também me acolheu, né, hoje eu sou convencional por aquela convenção, e principalmente nosso querido amigo pastor Raul Cavalcante, né, que também abraçou esta causa, nosso amigo pastor Ramos, secretário de missões, nosso amigo, que me abraçou, né, me adotou como missionário. Há mais de 20 anos sou missionário por essa igreja. Então, foi as oportunidades que eu recebi, que eu tenho preservado, que isso me ajudou muito na minha carreira de missionário, né? E também
A você, meu amigo, que vai ter acesso, né, a essa entrevista, você também pode acessar lá no YouTube, tá, o nosso filme, né, Bené, o filme, que você vai ver um filme edificante, que inclusive eu, em setembro passado, né, eu tive lá dentro do presídio das Pedrinhas, passando o filme de manhã e de tarde, tá, e pregando. Foram 218 pessoas que se converteram a Cristo lá no presídio de Pedrinha. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, a você, meu amigo, que Deus abençoe grandemente seu projeto, tá? Você é uma bênção, é um instrumento de Deus nessa terra. Glória a Deus. Mas antes de encerrar, eu não posso perder essa oportunidade de mais uma vez pedir que o senhor olhe na câmera e fale com esse jovem, quer seja de 7, 8, 12, 19 anos, que está acreditando que viver do crime compensa. Fala com ele, deixa uma palavra para essa pessoa. Sim, eu quero deixar uma palavra para todos os adolescentes, jovens, né, para que você evite, né, o primeiro gole, o primeiro trago. Né? Por quê? Porque eu tenho trabalhado há mais de 20 anos com jovens dependentes químicos e vejo a luta, né, para eles largar e abandonar o mundo das drogas. Né? É um dano muito grande que causa à família. Muitos até perdem pai, mãe, né? De tanto pai lutar para ver se consegue libertar eles, né? E muitas vezes ele morre nessa luta e não vê o filho liberto das drogas. É muito triste. E o final deles é, como eu sempre digo, é a sarjeta, né? A morte. Mas não há nada impossível para Deus. Deus, Ele é o nosso libertador. Então, jovem, adolescente, estudem. Hoje eu tenho um filho de 25 anos, fez agora, Carlos Miguel, e tenho um de 21 anos, né? E eu não tenho vergonha, né? Eles sabem de toda a minha história, mas eu estou honrado de saber que o meu filho, o Miguel, está se formando, né? Está se formando, o Daniel, o Charles Daniel, está fazendo também faculdade. E eu tenho uma menina, né? Uma menina que é a Isabela. Essa menina também é um testemunho muito forte. Morreu o pai dela e a mãe dela com overdose de drogas. E eu peguei ela com 9 meses. E ela está agora com 15 anos de idade. Está estudando, né? E vai se preparar para completar 18 anos, para vir fazer o curso de missões, para ser enviada lá para a Bolívia para fazer o curso de medicina. É uma história também muito assim edificante da Isabela. Hoje um amor de filha. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo aqui, contando histórias que edificam. Lembrando sempre que, independente da situação preguiça que você esteja agora, tá? O nome é forte, mas é isso mesmo. Independente da vida preguiça que você esteja tendo aqui, se você reconhece Deus como teu único e suficiente Salvador, Ele é poderoso para tornar você branco puro, alvo mais que a neve, e uma vez vaso de desonra, você vai ser vaso de honra. Uma vez de envergonhar o seu nome, o nome da sua família, as pessoas terão prazer e satisfação em viver com você, em amar você, em ter você junto no lar familiar. Mas, sobretudo, você precisa entender: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, aquele que traz para a luz o que foi trevas, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, esses alcançam a misericórdia e vivem uma vida plena, uma vida absoluta. E vergonha, pastor, o senhor não precisa se preocupar por conta de uma história tão cheia de capítulos difíceis, porque o senhor superou. Vergonha teria se o senhor estivesse tentando demonstrar que é uma pessoa que não é. Vergonha o senhor teria se por acaso o senhor estivesse aqui
tentando ilustrar um personagem, mas como o Senhor superou todas essas tribulações e hoje tem uma vida nova em Cristo Jesus. Isso é um testemunho de libertação que certamente vai alcançar e edificar muitas vidas. Paz do Senhor, fiquem todos com Deus e assistam o filme Bené. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Glória a Deus. Conta a tua história aí, mano. Se cair de novo, tu sabe pra onde vai. Filmado em Imperatriz. A casa caiu pra você, bebê. Um filme de Luaran Lins. Como é que é o nome da senhora? Nazaré. Parece que o senhor escolheu ser o Bené. Tá de boa, Benézinho agora é nosso, beleza? Baseada em uma história real. Bené, o filme.